Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder das palavras. Glória a Deus. Quantos aqui acreditam que as palavras têm poder? Amém. Primeiro, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago 3. Vai ser do 1 até o 12. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles não nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é fogo. Diga assim: a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida. Repita: incendeia todo o curso de sua vida. Amém. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Já foi uma lapada na cara, né? Só esse texto. Eu senti, por isso que eu estou chorando muito hoje. Minha cara está inchada. Aqueles que ensinam são julgados com mais rigor. E aqui diz no verso 2: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Quem aqui tropeça? No agir? No pensar? Nós tropeçamos de várias e várias formas. Aí aqui diz assim: se alguém não tropeça apenas no falar, essa pessoa seria o quê? Perfeita. Então quer dizer que se nós soubermos o que falamos, nós seremos o quê? Perfeitos. Estão entendendo? Quem foi o único perfeito que controlou todo o seu próprio corpo e que soube exatamente o que falar em tudo? Jesus. Foi o único perfeito. Mas se a cada dia a gente aprender o poder que as palavras têm, a cada dia mais a gente vai se aproximando de uma santidade que só há em Jesus Cristo. Amém? Aqui ele relaciona 3 coisas. 2 coisas: o freio para o cavalo, o leme para o navio e a língua para todo o corpo. A língua, pequenininha, controla todo o nosso corpo. Língua é fogo, é mundo de iniquidades, é um mal incontrolável, é um veneno mortífero. Lá no verso 6, no final: incendeia todo o curso de sua vida. Está falando de quê? Futuro. Tudo que nós falamos ou assina um decreto de morte para a nossa própria vida,
ou uma vitória garantida. Ou é vida ou é morte. Vou provar para vocês. Abre para mim, Ju, bem Provérbios 18, 21. Eu vou provar para vocês que o poder da palavra decreta ou vida ou morte. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Se você ama falar palavras de vida, você vai comer o fruto da vida. Por causa da tua língua e da tua palavra. Do que você libera todos os dias lá na sua casa, na sua vida, na sua empresa, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, na sua família. Se você decreta palavras de morte, é o fruto que você vai comer. Maldição e morte. É isso que está falando aqui. Estão entendendo? Amém. Todo mundo fica ligado aí, que o Espírito Santo está passando. Nós precisamos mudar urgentemente o nosso posicionamento como cristãos. Urgentemente. Precisamos pensar mais naquilo que a gente fala, naquilo que a gente declara. A gente tem que falar, a Bíblia fala assim, que nós sejamos todos prontos para quê? Ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Porque a justiça do homem, porque a ira do homem não provoca a justiça de Deus. Então, resumindo, quanto mais calado a gente ficar, melhor. Quando for abrir a boca para falar, que seja palavra de bênção, porque do contrário vai ser palavra de morte. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Recentemente, eu já sabia sobre o poder da palavra, claro. Mas recentemente, Deus reafirmou isso dentro de mim de uma forma muito forte. Eu não posso ser hipócrita a ponto de dizer que minha vida está fácil. Seria hipocrisia da minha parte. A minha vida anda difícil. Mas eu não vou expressar isso porque a alegria do Senhor é maior. E eu tenho tentado combater toda dificuldade que eu tenho vivido com o joelho no chão, com a mão estendida, até entender o que Deus está fazendo. E aí Deus começou a reafirmar dentro de mim o poder da palavra. E aí, pouco tempo atrás, recentemente, Deus começou a falar coisas dentro do meu coração. Nós precisávamos lá em casa, urgentemente, vender alguns itens, fechar contratos e uma ideia que só Deus poderia nos dar. Comecei a orar e aí Deus me revelou: minha filha, você precisa começar a orar nos cômodos da sua casa. Mas eu já oro, Senhor. Sim, mas é diferente. O que é que Deus me disse? Você vai em cada cômodo, você vai erguer sua mão e você vai profetizar o que você não consegue ver. Aí eu me lembrei até da última palavra que eu dei. Foi sobre fé. Vocês lembram? Me lembrei daquilo. Lá, quando eu preguei sobre fé, o que é a fé que eu falei? É a certeza das coisas que se esperam, mas das coisas que não se vê. Aí eu comecei a lembrar disso. E aí eu comecei a liberar, ordenar palavras de vida lá dentro de casa. Como assim? Vou explicar. Vocês são da família já, né? Então eu posso explicar. Eu estava querendo vender uma cama que eu precisava daquele espaço. Gente, eu fui lá orar com a cama. É isso, literalmente. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai arrumar um comprador para essa cama. Hoje mesmo, Pai, eu declaro, o Senhor sabe que eu preciso desse dinheiro. O Senhor sabe do que nós estamos passando. E eu declaro no nome do Senhor, que o Senhor vai levantar o comprador e Ele vai querer pagar o preço justo por ela. Gente, sem mentira nenhuma. Mais tardar um pouco, o homem veio atrás de mim. No mesmo dia, entregamos a cama, pagou, recebemos. E foi uma vitória. Para você
que está aí só entendendo uma parte da minha vida, do meu dia, pode ser pouco. Mas para mim, que só eu sei, eu e meu marido sabem o que nós temos vivido, é muita coisa. Porque a partir de quando eu entendi o que Deus estava me falando e agir, Deus começou a trabalhar. E aí eu comecei a orar com tudo. Com tudo. Aí, assim que Deus falou comigo, já passei o recado pro Henrique. E eu falei, a gente vai ter que começar a orar diferente aqui. E aí, de lá pra cá, todo dia, orando, cômodo, incômodo. Fui lá no cômodo da bagunça. Você não vai ser mais o cômodo da bagunça não, cômodo. Eu repreendo essa bagunça aqui de casa. Sabe por quê? Eu vou explicar. Porque Deus não habita em bagunça. A sujeira é do diabo. Ele é sujo. E aí eu comecei a repreender. Eu repreendo toda briga daqui de casa. Eu fui lá na minha cama. Eu repreendo toda insônia aqui dessa cama. Eu repreendo toda depressão, toda tristeza, todo mal. Sai em nome de Jesus. Eu repreendo. Comecei a orar nas janelas, nas portas. Tudo aquilo que tem te confrontado. Todos os teus medos. Você é boca de Deus. Você é boca de Deus aqui na terra. Eu repreendo o desemprego. Repreendo muita coisa. Tudo que é de ruim. Eu fui lá, na geladeira, lá na despensa, comecei a orar. Senhor, declaro prosperidade aqui neste lugar. Senhor, eu não aceito migalhas aqui neste lugar. Eu não sou filha do diabo. Eu sou filha do rei. Eu sou filha do rei. E o Senhor é quem governa no meu lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós fomos lá na garagem, onde é o lugar da célula. Senhor, eu profetizo almas aqui neste lugar. Senhor, eu creio pelos olhos da fé que o Senhor, Deus, vai colocar pessoas aqui neste lugar. Porque eu não tenho poder, mas o Senhor que habita em mim tem poder para gerar vida. E essa boca aqui, se ela profetizar vida, ela vai ver vida. Por fé, nós vamos ver vida. Você está doente? Você está depressivo? Você está o quê? Você precisa salvar alguém da sua família? Alguém ainda não se converteu? Você briga muito? Você é o quê? O que está acontecendo na sua casa? Você sabe, vai refletindo. Seu lar está destruído? Seu casamento? Tem muita gritaria na sua casa? Tem muito xingamento lá? O que está acontecendo? Sua vida financeira está arruinada? Você não gosta do seu emprego? Não gosta do seu patrão? Não gosta dos seus funcionários? O que você lança para eles? Que palavra você libera sobre a vida dos seus funcionários? Você fala assim, ai meu Deus, já acordei de novo, esse emprego é ruim. Você acorda, o que você fala? O que sai da sua boca? Ultimamente, eu tenho pedido ao Espírito Santo para filtrar a minha mente. Filtrar o que eu assisto. Estava orando pela televisão, pelo computador, pelo celular. Sabe por quê? Senhor, que o Senhor seja um filtro espiritual nessa TV aqui em casa, nesse sofá. Que aqui não entre o que o Senhor não permitir. Que os meus olhos, Senhor, não vejam aquilo que eu não me devo ver. Que os meus ouvidos, Senhor, estejam atentos para ouvir o Teu Espírito. É sobre isso. É sobre o Senhor fazer um filtro espiritual dentro de você. Para que quando você falar, saia palavras de bênção, de vida. Sabe aquele versículo que fala assim, a boca fala, o coração está cheio? Você sabia que isso não é como é que fala, gente? Ditado. Isso não é um ditado. Isso é bíblico. Vou te mostrar. Abre aí, Ju, porque senão vai achar que eu estou mentindo. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Olha, ó. No final. Pois a boca fala do que está cheio o
Coração. O que você põe dentro do seu coração? É a palavra de Deus? Porque senão você não vai ter nada de bom para falar. Você alimenta do quê? É da água viva? É do pão que desceu do céu? Aí sim, se você se alimentar bem, tudo aquilo que você falar vai gerar vida e não morte. Estão entendendo? Amém. O que Deus me falou? O que eu entendi? Que primeiro, nós precisamos declarar a vitória no mundo espiritual. Primeiro precisamos declarar, conquistar a vitória no mundo espiritual. E depois, com os olhos da fé, aí nós vamos contemplar aquela vitória no mundo físico. Quantos entendem isso? Amém. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então você precisa anular toda coisa ruim. Todos os dias, gente. Sabia que tem pessoas que invejam a gente? Você sabia disso? Aí você pode pensar, não, inveja de mim. Sim. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você tem o brilho do Senhor, do Espírito Santo. Por isso que todos os dias nós precisamos orar, ler a Bíblia, estar em santidade. Todos os dias precisamos, Senhor, me abençoa. Toda palavra contrária contra a minha vida, Senhor, vai destruindo. Está anulado. Não aceito, eu repreendo todo mal. Senhor, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para mim. Daquilo que o céu diz ao meu favor. Daquilo que a tua palavra já liberou sobre mim. Amém? Estão entendendo? Resumidamente, porque eu não quero contar a história para vocês, porque vocês sabem a história de Davi e Golias, certo? Vocês sabem a história, eu não preciso contar ela. Eu só quero que você entenda o poder do quê? Da palavra. Esse é o tema. A história vocês se lembram. Davi, jovem pastor, certo? Pastor de ovelhas. E o gigante Golias, quase 3 metros de altura, misericórdia. Golias tinha um capacete de bronze, uma armadura de bronze de 60 quilos, pensa, se o homem era pequeno. Nas pernas, caneleira de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Olha o peso dessa roupa. Tinha uma lança enorme nas mãos, só a ponta da lança era 7,2 kg. O homem é bom, hein? Pensa. O diabo em pessoa, hein? 3 metros, quase 3 metros de altura. Tadinho, Davizinho pequenininho. Gente, Deus é muito bom. Vou até abrir aqui. Vamos lá. 1 Samuel. Vai lá, Ju. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. O que é que Davi tinha, gente? Davi, ele não era pastor de ovelhas? Davi, ele tinha na mão um cajado de madeira. Cajado, era pequenininho, cajado de madeira. Ele tinha uma bolsinha só com as pedrinhas, 5 pedrinhas lisas na bolsa e uma baladeira. Como é que fala? Estilingue, né? Um estilingue. Uma funda. Aí, o que eu ia falar? Mais importante, claro. O que mais que Davi tinha? Ele tinha o quê? Que Golias não tinha. Ele tinha Deus. Mas sabe como que foi? Por causa de uma palavra. Eu vou mostrar. Eu gosto de mostrar que é melhor. Vocês anotam aí já. Eu achei bom quando eu estava relendo isso aqui. Ele não estava com um cajado, porque ele era um pastor de ovelhas. Aí o escudeiro falou assim: por acaso eu sou um cachorro para tu vir comigo com um pedaço de pau? Eu achei bom demais, gente. Tirando chacota de um homem de Deus. Gente do céu. Por acaso eu sou um cão para que venha comigo, para que venha a mim com um pedaço de pau? Aí ele falou assim: o que o inimigo falou para Davi? Vem aqui, vem. Hoje mesmo eu vou dar sua carne para as aves
e para os animais do campo: pode vir, vem. Se tu é homem, vem. Aí, o que Davi falou? Agora é o ponto. Davi pequenininho. Ó, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, quem você desafiou. Porque quem nos desafia, não desafia a nós mesmos, desafia o Deus dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Gente, não foi só Davi, não foi só Golias que morreu, não. Foi todo mundo. Todo mundo. Por causa disso, de uma chacota que fizeram contra Deus, um homem de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje e comece amanhã, ou hoje, profetizar a vida lá na sua casa. O que você precisa? É qualquer coisa. Você precisa do quê? Você precisa da cura? Você precisa de um renovo espiritual? Não importa. O que importa, e não pode ser, eu quero que você faça um ato de fé. Não pode ser só uma oração assim, na mente. A oração na mente é muito boa, mas a oração intercessória é outra. É a que você levanta a mão e você começa a declarar. Começa a declarar em alta voz, com autoridade. Eu declaro isso. Declare aquilo que você ainda não é, mas você declara que você vai ver aquilo. Eu declaro, pelos olhos da fé, que isso é meu. Isso vai ser meu. Eu declaro a cura na minha vida. Eu declaro a salvação do meu marido. Eu declaro a salvação da minha esposa. Eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entenderam? É isso que vocês vão fazer. Uma palavra de fé antecipa a vitória. Você crê nisso? Amém, Jesus. Não podemos ficar murmurando, irmãos. Eu aprendi isso. Precisamos aprender a ganhar a guerra no mundo espiritual, porque aí nós vamos acertar aqui nesse mundo. Precisamos declarar a vitória. Declarar a vitória. E nós vamos acertar no mundo real. Neste mundo que Deus nos colocou. Outra história que eu quero te contar é só mais na frente um pouquinho, para você entender. No 25, 1 Samuel 25, vocês conhecem a história de Davi e Abigail, Nabal. Antes que Davi se tornasse rei, ele estava fugindo do rei Saul, certo? Rei Saul queria matar o Davi por ciúmes. Durante esse tempo, Davi estava com os homens dele protegendo o rebanho. Ele estava fugindo, né? E aí ele estava protegendo o rebanho, o campo, de alguns donos de terras que tinha muito ovelha, muito rebanho. E aí ele estava lá protegendo e ele precisou de comida para os seus soldados ali, né? Davi era um guerreiro, ele precisava para os homens dele de comida. Gente, se ele estava cuidando da terra de um cara, que é o Nabal, ele não tinha o direito de comer? Ele já estava cuidando. Aí Davi, humildemente, foi lá. Ele mandou, né, os homens dele e os servos dele pedir um pouco de alimento para Nabal. O que Nabal fez? Nabal fez uma chacota com Davi, igual Golias, com um homem de Deus. E Nabal, ele era um homem muito insensato.
A palavra diz que o nome dele, o significado do nome dele era insensato. Outra coisa aqui, ó, importante. O significado dos nossos nomes é importante. Quando for dar nome para alguém, para um filho, para alguém, sempre aconselhe a pessoa a observar o significado. Porque o significado do nosso nome automaticamente ele é um poder declarado sobre sua vida. Porque toda vez que alguém chama o meu nome, ela chama o que significa aquilo. Você acredita nisso? Se ele era insensato, ele foi insensato do começo ao fim. Então, se importe com isso. Com o significado de nomes. Eu falei, Nabal era muito rico, proprietário de muitas terras, só que era grosseiro, insensato. Beleza. Ele era casado com Abigail. Abigail, mulher sábia, mulher muito inteligente, bonita. E aí, quando os servos foram lá, eu quero ler agora. Ju, por favor, coloca no verso 10. Eu vou ler aqui, vocês observam aqui, tá? No telão. Ó, o que Nabal falou? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão, minha água e a carne do meu gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde, fazendo chacota? Tanto é que ele sabia quem era Davi, que ele falou, pai, o filho de Jessé. Como é que ele sabe quem é o pai dele, se ele não conhecia ele? Claro que sabe quem é Davi, fazendo chacota com o povo de Deus. Nesse exato momento que Nabal faz isso, ele assina seu decreto de morte. Sabia disso? Fazendo chacota contra o nome de Deus, contra o homem de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos semelhança de Deus. Deus não é injusto. Deus vê tudo o que acontece. Por isso que nós não precisamos nos rebelar um contra os outros quando a gente se ofende com qualquer coisa. Sabe por quê? Porque Deus é que vai julgar todas as causas. Não é nós. Não precisamos comprar briga. Não precisamos pagar um mal. Não precisamos pagar a pessoa com o mal, retribuir com o mal. É isso que eu queria dizer. Nós precisamos pagar o mal com o bem sempre. Porque o juiz que nos assiste, ele é justo e ele é fiel. E ele vai cumprir. Ele não deixa impune uma pessoa como Nabal, por exemplo, que vocês vão ver o que aconteceu com ele. O que aconteceu depois? Depois que Nabal falou isso, Davi falou, ficou sabendo Davi, né? Davi falou assim, não adiantou nada eu proteger os bens desse homem para que ele não perdesse nada. Não adiantou. Ele me pagou o bem com o mal. Davi já ficou irado e já queria matar todo mundo. E Davi falou assim, até amanhã não restará nenhum homem vivo pertencente a Nabal. Ele falou desse jeito. Deus não permitiu que Davi sujasse suas mãos. Deus fez surgir no meio de toda essa guerra Abigail. Abigail com uma palavra de mansidão. A Bíblia fala que uma palavra de mansidão, ela desvia o furor. Uma só palavra, ela pode causar uma guerra. E uma só palavra pode causar a solução de toda uma guerra no mundo, gente. Uma pessoa que ela administra bem a palavra, que ela é sábia, ela pode acalmar toda uma tempestade. Não foi Jesus que mandou as águas se acalmarem? Com a palavra? Com a boca? Foi. Porque uma palavra bem colocada, no momento certo, pode acabar uma guerra. E foi isso que Abigail fez. Abigail, ela ficou sabendo por um servo. O servo dela disse assim, pode colocar no 14 aí, para ir acompanhando. Um dos servos disse a Abigail, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco.
não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. O que Abigail faz? Gente, imediatamente, Abigail pegou 200 pães, ela juntou a comida. Imediatamente, Abigail juntou a comida. E eu quero fazer um paralelo aqui. Ju, coloca para mim, Tiago 1:19. Vocês vão entender. Lembra quando eu disse para vocês que nós precisamos ser prontos para ouvir? Lembra? Prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, né? Para você ver que foi Deus que controlou tudo isso. E as palavras de Abigail salvou muita gente da morte. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Olha o que acontece aqui, ó. Abigail ouviu atentamente o que o servo tinha para dizer. O servo contou uma história todinha e ela estava atenta ouvindo. Ela não fez nada, não falou nada, não perdeu tempo brigando, indo lá no marido dela, xingando o marido, fazendo bagunça. Não. Ela ouviu imediatamente, juntou todos os bolos, os pães, todo o alimento. Não falou nada, ela foi tardia para falar, tardia para se irar, ela não perdeu tempo com isso. E lembrou Davi, em suas palavras, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Na sequência aqui, pode passar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E você sabia que ela lembrou Davi disso aqui? Olha onde que ela lembrou Davi. Agora você vai lá para o 1 Samuel 25. É no que a gente estava já. 1 Samuel 25. Começa aqui no 23, pode ser. Quando a Abigail viu Davi já estava vindo para matar, gente. Ela desceu depressa do jumento, que ela já estava com os alimentos todos nos jumentos, os servos estavam indo na frente e ela vindo atrás para dar tempo, para ele se arrepender daquele mal, do que ele ia fazer. Desceu depressa do jumento com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Ela pegou a culpa de uma coisa que ela não sabia. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que eu tenho a te dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingar com as tuas próprias mãos. Uma pessoa com uma palavra sábia pode fazer o quê? Acalmar uma guerra. Você consegue entender isso? Você consegue entender o peso espiritual disso? De você se erguer como homem e mulher de Deus e declarar isso na sua vida, mudar de vida. Senhor, muda a minha história. Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, me ajude a ser diferente. Senhor, eu quero ser luz por onde eu passar. Senhor, eu declaro isso, eu declaro aquilo. Vocês creem nisso? Vocês vão fazer isso? Amém. Eu espero, gente, que isso gere vida na casa de vocês, tanto na casa interior quanto na sua casa física, e que você comece a ser boca de Deus, e que da sua boca saia coisas boas, coisas que vêm do alto do trono,
e não palavras de maldição. A vida já é muito difícil para a gente ficar declarando coisa ruim, não é verdade? Amém. Abigail foi tão sábia, gente, que além dela paralisar essa guerra, por saber administrar bem as palavras, que ela ainda, Davi reconheceu a sabedoria dela, ela declarou uma vitória tão grande para a vida dela, que quando Nabal foi ferido pelo próprio Deus e morreu, porque quem matou Nabal, sabe quem foi? Deus, não foi Davi. Deus feriu e matou ele. Porque Deus não deixa impune. Deus não é injusto. Lembra que eu falei? Deus é que fez aquilo. Davi não precisou nem sujar suas mãos de sangue. Entende? Que é Deus é quem julga a nossa causa. Davi pediu ainda a Abigail em casamento. Acredita? Ela ia ficar só. Ela estava viúva. Quando ele viu ela, ele pensou. E ela ainda pensa uma coisa que foi tão boa, porque ele ia se tornar rei. E ela se tornou a esposa de um rei. O que ela decretou para a vida dela? Tudo aquilo que ela fez, toda sabedoria, produz vida. Vida longa, vida próspera. Vida que vem do alto dos céus. Vida do sublime trono de Deus. É isso que causa boas palavras. Isso que causa. Para nós entendermos, eu queria ler mais um. Eu trouxe 3 exemplos. Eu queria ler o último. O último exemplo que eu trouxe hoje é em Ezequiel. Esqueci de falar. Eu pensei que eu tinha falado. Isso. Olha aqui o poder da profecia. O poder da palavra profetizada pela boca. Eu sei que vocês já conhecem esse verso. Mas vamos aqui todo mundo junto entender ele. Ezequiel 37. O vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro. E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos juntaram-se, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles o espírito. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: Assim diz o Senhor o soberano: Venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé.
era um exército enorme. Gente, esse aqui é o mais fantástico que eu acho. Porque isso aqui fica muito claro que nós temos o controle. Lembra quando a gente leu lá no início que a palavra, a língua, ela ou nos justifica ou nos condena? Nós lemos isso. A língua ou vai nos justificar ou ela vai nos condenar. A língua é um mundo de iniquidades. Nós precisamos entender muito sobre isso. Porque nós não podemos brincar. Não podemos fingir brincar de crente. Isso aqui que nós acabamos de ler é chamar a existência do que está morto. Chama a existência. Tenha fé nisso. Acredita. É real. O que você liga aqui na terra, automaticamente é ligado no céu. O Deus que nós servimos, Ele é extraordinário. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai conhecendo a grandeza de Deus. É grande demais. Não dá para explicar, mas dá para experimentar. Dá para experimentar. Se você começar a erguer sua mão na sua casa, declarar. Eu quero ouvir os testemunhos de vocês depois. Começa a declarar hoje. Porque o inferno, ele é real. O nosso inimigo está ao nosso derredor. Mas nós temos que se lembrar que o leão da tribo de Judá, ele é mais forte. Lembre-se disso. A Bíblia fala que no nosso derredor, o inimigo fica bramando e rugindo para tentar invadir em qualquer brecha. Mas o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é ele quem está no nosso redor. No nosso derredor, o inimigo pode estar até tentando. Mas no nosso redor, se lembre que a tua boca tem poder. Então profetiza. Tudo que está morto, você vai olhar e vai falar assim: Espírito Santo, vem. Vem dos quatro ventos. Vem dos quatro ventos e traz a vida para isso que morreu aqui em casa. Restitui isso daqui que está morto, Senhor. Senhor, eu não consigo ver, mas o Senhor é poderoso para fazer, Pai. Poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu acho que é melhor para mim. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele pode fazer muito mais. Você acredita nisso? Isso tem sido tão real para mim, que Deus tem mexido muito nesse ponto na minha vida. Porque isso para mim é real. O poder das palavras. Isso tem trazido mudança para a minha vida. Por isso que eu queria compartilhar isso com vocês. Porque eu acredito que isso vai gerar crescimento, não só na minha vida, mas na de vocês também. E que a partir de vocês vão ensinar outras pessoas a falarem palavras de bênçãos, declararem coisas boas. Falem menos. Isso é para mim mesmo. Eu fico falando, fala menos, calma, vai chegar a sua vez. Quando alguém está falando, né? Eu fico assim, coçando para falar logo. Às vezes atropelo os outros. Normal, vindo de mim. Aí eu fico, calma, Bia, calma, vai chegar a sua vez de falar, fica tranquila. E Deus tem me mudado, moldado. Estou conseguindo pensar, ouvir mais, falar menos. Quando falar palavras de vida, abençoar as pessoas sempre. E Deus vai fazendo isso na nossa vida. Conclusão. Essas três histórias, de Davi com Golias, de Abigail com Davi e Nabal, e de Ezequiel, nos ensinam que nossas palavras têm poder. Seja em Davi, para antecipar a vitória. Por isso que nós podemos antecipar as vitórias todos os dias na nossa casa. Já acorda declarando: hoje
eu declaro que eu vou vencer. Acorda declarando. Hoje o inimigo não tem poder comigo, não. Hoje vai ser uma bênção. Hoje eu vou para aquele trabalho lá. Talvez você não gosta do seu trabalho. Mas aí você fala assim: em nome de Jesus, Senhor, hoje eu vou com outra visão para aquele trabalho. E lá vai ser uma bênção. Talvez você só precisa falar uma palavra para você mudar de cargo. Sabia? Com Deus. Senhor, me ensina o que eu preciso fazer para me mudar de cargo, para eu crescer, para eu elevar. Me ensina, Senhor. Pai, me ajude a ser visto naquele lugar como ponte na vida daquelas pessoas. Me ensina, Senhor. Me instrua. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, fala com Deus. Profetiza na sua vida. Declara a vitória para você. Declara a vitória. Não fala assim: ai, mais um dia, mais um, não sei o quê. E aí, eu não, ainda fala xingamentos, ainda fala coisas ruins. Não, gente. Isso não é para cristão, isso não é para gente. Nós precisamos declarar coisas boas. O que vai gerar vida. Tanto antecipar a vitória, quanto promover a paz, que foi o que Abigail fez. Ou trazer vida ao que está morto, que foi o que Ezequiel fez. Cada um experimentou uma coisa, mas todos com o poder da palavra. O poder da palavra de sabedoria, o poder da palavra que vem do alto e sublime trono. Que tipo de palavra está liberando? Que tipo de palavra estamos liberando em nossas vidas e na vida dos outros? Precisamos liberar palavra de fé, de bênção e de vida. Que na nossa boca, que nossas bocas sejam cheias da palavra de Deus, para que, pela fé, possamos ver a vitória e a transformação acontecerem ao nosso redor. Você acredita nisso? Aleluia. Eu queria que vocês colocassem em pé. E eu queria que você acreditasse nisso que foi falado aqui. Porque, gente, eu não sei o que você precisa. De fato, não sei. Mas hoje, quando eu saí de casa, eu estava me olhando no espelho e eu falei para o Senhor: Pai, se não for para eu ir lá e falar o que vem de Deus, eu prefiro nem ir. Só pode me levar. Eu só quero ir lá hoje, se for para me ser usada por Ti mais uma vez. Então eu acredito, se eu estou aqui hoje, é porque Deus também está aqui. E porque Deus, Ele está querendo operar algo na sua vida. Eu acredito firmemente no que eu estou falando, gente. Fielmente mesmo. Eu acredito nisso. Senão eu não estaria aqui. E você precisa declarar a sua vitória. Precisa disso. Você precisa medir as palavras. Você precisa mudar de vida, assim como eu tenho mudado. Assim como Ezequiel declarou. Gente, imagina um mundo de ossos secos. Um mundo de ossos secos. Você consegue imaginar isso? Ele profetizar com os ossos. Ossos, ouve a palavra do Senhor. E aí os ossos, ele escutava um barulho como de um chocalho. Osso batendo com osso, voltando para o lugar. Os tendões aparecendo. Ele começou a ver isso, tendão aparecendo. Imagina. Tendão, ossos restituídos, a pele surgindo no corpo. Era um exército de pessoas que estavam mortas. Isso aqui é só para simbolizar o quê? Que nós podemos declarar
Não precisamos aceitar a morte, a depressão, aceitar a morte de sonhos, a morte de projetos, aquilo que o inimigo tenta nos confundir, aquilo que o diabo fica lançando na nossa mente, aquelas mentiras de Satanás. Se você não está dormindo, se você não tem sossego, não tem paz, você tem uma enxaqueca que nunca acaba, se você tem uma doença que não sara, eu também vou te dar um conselho aqui hoje. Quando você for falar de alguma enfermidade que está tendo na sua vida, você não vai falar assim: ai, a minha dor de cabeça, ai, a minha não sei o quê. Sabe por quê? A palavra minha diz que é meu. Fala assim: a enfermidade que eu estou sentindo agora, isso e aquilo. Sabe por quê? Porque a partir de hoje você vai declarar: Senhor, que essa enfermidade que eu estou sentindo agora caia por terra. Pai, que isso que está acontecendo na minha vida, que o Senhor destrua, Senhor, no nome de Jesus. E agora, eu quero que, se você quiser se ajoelhar, se você precisar de uma causa que é impossível, Deus está aqui. O Senhor que pode fazer, o Senhor dos exércitos está aqui no meio de nós. E o Senhor pode te curar verdadeiramente. Eu não sei a tua necessidade, eu não sei o que te machuca e o que te fere, mas você tem total liberdade. E vamos declarar juntos que eu queria que você levantasse a sua mão para a direção da sua casa e que você comece a lançar a palavra de vida lá dentro do seu lar. Comece a lançar a cura lá dentro da sua casa nesse momento. Aquilo que você está precisando. É prosperidade? É no financeiro? É no casamento? São seus filhos? O que é? O que você precisa? O Deus do impossível, Ele está aqui. Ele está no meio de nós. E eu creio, pelo poder do nome de Jesus, que todas as coisas Deus pode fazer. O Senhor pode fazer. Pai, nós chamamos a existência, Pai, agora, aquilo que está morto. Pai, chamamos a existência, Pai, e ligamos aqui na terra, Senhor. Assim como diz na Tua palavra, aquilo que é ligado aqui na terra, Pai, pode ser ligado no céu automaticamente. Pai, nós clamamos pela libertação, Senhor, nessa noite. Liberta as almas, liberta do cativeiro, Senhor. Liberta, Senhor, a casa dos Teus filhos. Espírito Santo de Deus, que esteja trazendo libertação para a mente agora, Senhor. E esteja curando, Jesus. Todas as palavras contrárias, Senhor, destrua, Senhor, em nome de Jesus. Pai, todo o céu de bronze na casa dos Teus filhos, Senhor, destrua, Pai, para que o louvor seja entoado nos lares, para que as famílias sejam salvas, Senhor. Oh, Senhor, responde-nos, Senhor, responde. E prove, Senhor, para esse povo que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus acima de qualquer outro Deus. Senhor, venha curar toda doença, todo vício, toda doença emocional, todo pânico, toda depressão está repreendido no nome de Jesus. Senhor, toda cadeia, todo grilhão, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Vai operando, Senhor, toda pessoa que tem insônia aqui nessa noite, Pai, que essa pessoa venha dormir bem, que ela sinta-se em paz. Vai destruindo, Senhor, esse demônio em nome de Jesus. Vai operando, Senhor, nos casamentos. Repreendemos toda briga, toda contenda. Senhor, eu profetizo mansidão nos lares agora. A mansidão do Senhor. Pai, repreenda essa briga. Repreenda, Senhor. Pai, que nós tenhamos domínio próprio. Eu declaro, Jesus, o domínio próprio. Eu declaro a salvação nos lares da Igreja Luz da Vida. Espírito de vida, vem dos quatro ventos. Vem dos quatro ventos com Teu avivamento, Senhor. Restitui os sonhos que foram embora, Senhor. Renova, traga prosperidade, Jesus. Senhor, repreendemos o desemprego. Repreendemos, Senhor, todo o mal na vida dos Teus filhos, Senhor. Traga inteligência, traga sabedoria, traga paz, Pai, a alegria. Eu
Eu profetizo celeiros cheios na casa de cada um aqui nessa noite, Senhor. Eu profetizo a abundância que vem do trono dos céus. Eu profetizo a santidade do Espírito Santo, Senhor. Pai, venha fazer, venha operar os teus milagres, Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Louve ao Senhor. Exalte a beleza da santidade do Senhor. Glória a Deus.